Cheguei em São Paulo, aqui tá mais frio. Aí peguei um friozinho aí, já piorou a garganta. Nem comecei. Se eu falar bastante, aí vai piorar. Mas a gente vai resumir o máximo possível aqui, para não estar falando muito. O tema da nossa mensagem é um pouco assim, talvez a pessoa pode até estranhar, né? Porque o tema diz assim: preparar uma morada para Deus. Mas não é Deus que tem que preparar a morada, né? Mas por que aqui está falando preparar uma morada para Deus? Se Deus é quem tem a morada, né? Não parece um pouco estranho? Mas ao decorrer da mensagem nós vamos entender preparar uma morada para Deus. Ela tem que ser uma preocupação minha, preocupação sua, né? Deus é o dono da prata, do ouro, é o dono de tudo. Fez o mundo, mas Deus precisa habitar em algum lugar, não é isso? E para esse lugar que Deus possa habitar tem que estar preparado. Então, preparar uma morada para Deus. Você já está entendendo o tema, o decorrer da mensagem. Talvez você já fala a mensagem aqui, resuma aqui, né? Poderia parar aqui e resolver aqui, mas nós temos aqui muita coisa para frente. Diz diz o profeta Isaías no capítulo 66 e nos versos 1 e 2, e diz assim: assim diz o Senhor. Eu não vou ler, eu já li anterior, já vou só ler o que eu marquei aqui. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Dos meus pés. Que casa me edificarei-vos? Vós. E que lugar seria o do meu descanso? Qual é o lugar do descanso de Deus? Mas Deus cansa, né? Mas é o repouso de Deus. Deus precisa ter repouso. O homem dá muito trabalho para Deus. Como diz o pastor Antônio, pregou uma vez na mensagem dele, eu lembro, não esqueço nunca desse tema: o pecador dá trabalho. O senhor lembra dessa mensagem, desse tema? Ele colocou o tema: o pecador eu vou dar trabalho. Mas vamos em frente. Então, ou melhor, eu tenho que ver aqui para poder. Vou ler, porque sabe por quê? Se eu não ler, vai estar incompleto o texto que eu estou lendo aqui. Então é 66. Rapidinho aqui para nós ver. Isaías 66 está aqui. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaremos e que lugar seria do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o pobre, abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Para quem que Deus olha? Para o pobre. Deus fez tudo, né? Fez o mundo, fez tudo. O céu é o trono de Deus, a terra é o escabelo dos meus pés. O que quer dizer escabelo? Tudo tem a ver com descanso. Mas aqui ele está usando as coisas materiais para o homem entender. Então ele disse: o escabelo, a terra é escabelo dos pés de Deus. Escabelo, se vocês forem no dicionário, vocês vão ver o estado do globo. Você vai ver lá que está lá: escabelo é um banquinho, coisa simples, né? Um banquinho quadrado lá que os patriarcas, ao chegar da uma viagem, ele sempre lavava os pés ali, né? A sua esposa de preferência lavava os pés, e ele colocava os pés em cima daquele banquinho para descansar. Então esse banquinho chama escabelo, né? Então ele falou que a terra é o escabelo dos pés de Deus. Mas aonde é o descanso de Deus, né? Qual é o descanso, o repouso de Deus? Será que é o banquinho, né? Será que é a terra? Não é. Pode ser a terra no sentido de coração, né? A terra, a sua terra, né? Seu coração. Então pode ser nesse sentido. Mas veja bem, para quem? Ele dá uma pista: para quem olharei? Eu fiz todas essas coisas. Para quem olharei? Para o pobre, abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Então ele olha para ele, para essa pessoa. Deus está de olho.
Então ele disse: meus olhos procurarão os fiéis da terra, e é esse o que me serve. Amém. É esse o que me agrada. Então Deus realmente quer morada. Ele quer morar, né? Ele quer morar na morada. E essa morada nós vamos ver. Essa morada pode ser você, pode ser eu, né? Por quê? Porque nós somos morada de Deus, templo do Espírito Santo. Nós vamos ver o decorrer da mensagem aqui. Como Deus olha para quem obedece a Ele, para quem é pobre de espírito, né? Que treme da palavra de Deus, que obedece a Deus. Então, nós vamos ler aqui o que o salmista Davi pensou também sobre isso. Aqui foi Deus, através do profeta Isaías, mas aqui nós vamos ver a ideia do pastor, né? Mas o rei Davi, vamos dizer assim, né? Antes pastor, depois rei. Ele diz aqui no Salmo 32, é uma palavra muito bonita, muito legal, que Davi falou, quando ele disse assim: lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou o Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó. Davi fez voto ao poderoso de Jacó, dizendo: certamente não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos e nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Então aqui Davi, ele já entendia a mente de Deus, no sentido de já Deus ter falado, né? Qual é o lugar do meu repouso? Qual é o lugar do meu descanso? Eu fiz todas essas coisas, mas uma coisa eu vou falar para você: se não tiver repouso para mim, eu olho para o pobre, para o abatido de espírito que treme da minha palavra, ou seja, obedece a mim. Então aqui Davi preocupava com a morada para Deus. Só que o que acontece? Essa morada que Davi está falando aqui, porque no Antigo Testamento, Deus, ele andava com o povo de Deus. Só que ele andava com o povo de Deus, mas junto Deus ali tinha a arca. Então a arca da aliança. Davi está falando aqui porque a arca da aliança, ele está falando a respeito da arca da aliança, porque a presença de Deus na arca da aliança, aqueles querubins com as asas abertas, dois querubins ali em cima da arca, com a asa protegendo, ali significa Deus, a presença de Deus, aqueles dois querubins, aquela asa protegendo. Então as duas asas abertas, cada um com as suas asas abertas, e protegia ali a arca. E ali diz que a arca é a presença de Deus. Onde a arca estava, ali estava Deus. Então dá a entender, porque Davi pegou e ficou assim meio triste, porque a arca, ela vivia perambulando para lá e para cá, ficava igual peteca, na mão de um, na mão de outro. Então Davi preocupou. A arca vivia só de cortinas, entendeu? E além de cortinas, vivia em lugares diferentes. Então, quando ele diz, veja bem, quando eu falo que Salmo 132, Davi está falando do repouso de Deus na arca, da arca, né, que é a presença de Deus, ele estava falando, por que ele está falando? Porque aqui no versículo ele continua, diz assim: eis que ouvi falar da arca em Efrata, e achamos no campo dos bosques. Entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos ambos até ao escabelo de seus pés. Levanta-te, Senhor, aqui vem a palavra. Levanta-te, Senhor, no teu repouso, tu e a arca da tua força. Então, onde estava a arca da força de Deus, não tinha ninguém que podia. Quando o povo de Deus estava na guerra, a arca ia na frente, a arca estava lá, entendeu? Então o sacerdote carregava a arca. Onde a arca entrasse, ali estava a presença de Deus. A presença de Deus estava ali. E quem poderia receber a arca? Não é qualquer um que poderia receber a arca, não. Tinha que estar preparado para receber a arca. Davi ficou com medo da arca ir para a casa dele. Ele mandou para ir para a casa de Obed, né? Obed está preparado para receber a arca. Ali representa a presença de Deus. Você sabe quando o povo guerreava com Deus e tomava a arca, vencia a guerra por desobediência do povo de Israel? Então eles levavam a arca consigo, os ímpios, ganhavam a guerra.
sabe o que acontecia? A arca lá é prejuízo para eles. A presença de Deus num lugar que não poderia estar, morria gente, pessoas morriam, porque não estava preparado para receber a arca, lugar coisa santa. Entendeu? Você dá uma ideia, quando aqueles dois sacerdotes ali, ou melhor, aqueles dois lá que estavam ajudando o sacerdote ali, puxar o carro, né, com a arca, quando a arca foi para cair, não teve aqueles dois que colocou a mão na arca? A arca era lugar santo, só o sacerdote podia levar, né, aquele que estava ordenado a levar aquele sacerdote ali. E ele relou a mão na arca e ele morreu na hora. Foi ajudar. Parece até estranho, né? A pessoa quer ajudar uma coisa e mesmo assim está errado. Porque não era serviço deles, eles não podiam tocar. Porque a arca é coisa santa, a presença de Deus. Então, onde ele entrava a arca, o ímpio morria lá, o rei. Teve um casos tristes que sucedeu nas guerras. Porque para receber a arca na sua casa, você tinha que estar preparado, porque é Deus. É Deus, essa morada tinha que estar preparada. Não é isso? Então a morada, na verdade, ali ele não habitou em templo, né? Não habitou em cortina, mas a arca ficou em cortinas. E depois Davi tirou de lá, em bosque, né? Ele tirou de lá. E Davi preocupou que não ia dormir enquanto não achar um lugar para a casa de Deus ficar sossegada ali, para Deus ter um lugarzinho na arca, a arca não ficar andando na mão de um e de outro, até do ímpio, né? Para a arca ficar parada. A preocupação dele com a morada de Deus. Por quê? Porque ali representava Deus. O querubim ali representava Deus. Então realmente, mas qual é o lugar realmente hoje? Aqui está falando na velha aliança. A arca, onde a arca estava, Deus estava. A presença de Deus ali, né? E o povo ganhava a guerra. Mas quando desobedecia, perdia a guerra. Deus nem ia com eles, né? Teve ponto que Deus não quis ir andar com o povo. Mas depois que ele formou a arca, que fez a arca, ia e a arca na frente, né? Então o que eu estou falando representa Deus ali, os querubins ali que tampava com a asa a arca, protegendo. Significa a proteção de Deus, né? E a presença de Deus ali. Aqueles dois querubins. Até pessoas a gente justifica a idolatria por causa daquilo ali, mas não tem nada a ver, né? Não justifica idolatria. Hoje, da igreja que representa lá os santos, os querubins, então eles põem essa passagem e quer torcer e vai para o outro lado. Pois bem, Davi preocupado com a arca, que é a presença de Deus, para ficar tranquilo no lugar, né? Mas isso é na velha aliança. Hoje não tem a arca da aliança mais. A arca da aliança, Apocalipse diz que lá João viu que foi vista do céu. A arca da aliança que contém o maná escondido para futuras gerações, e também o bastão de Arão que floresceu, e também as duas tábuas dos 10 mandamentos, que ela foi colocada na arca da aliança, e essa arca da aliança não está na terra. Apocalipse, João viu no céu. E o repórter, ele procurou essa arca no Oriente, repórter da Record, quando eu estava assistindo o jornalismo na Record, o camarada atrás da aliança, da arca da aliança, que é coberta tudo de ouro, coberta de madeira de acácia, se não me engano, e ouro, a cobertura de ouro, toda de ouro, entendeu? Já imagina uma arca dessa aí, perambulando por aí. O nego rouba facinho, né? O interesse é grande, né, do ouro. Então, mas para que não acontecesse isso, ela foi vista do céu. E o repórter estava procurando na terra. O que eu entendi, eu falei, esse repórter não lê a Bíblia. Se ele lesse a Bíblia, ele não ia nem procurar. Procurar uma coisa, uma arca que não é. Eu estou falando arca de nós, estou falando a arca da aliança. Essa foi vista do céu. Então, jamais ele ia encontrar a arca da aliança aqui na terra. Bom, vamos falar de morada? Se a lição, nosso tema é uma morada para Deus, então vamos ver o que Jesus falou sobre morada, não é isso? Em São João 14, versos 1, 2 e 3, até o 23 também, porque faço questão de ler o 23, faço questão de ler também vamos dizer, São João, né? São João capítulo 14, que diz assim: não se turbe o vosso coração,
crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vós preparar lugar, virei outra vez e vós levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Antes de nós passar para outro versículo, eu quero ler São João, que está o São João que eu coloquei 14 até o 3, mas eu quero ler o 23 também para nós entender a mensagem da palavra de Deus. Mateus, Marcos, João 14, verso 23. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Fazer morada em Deus, não é Jesus, em Deus. Foi Jesus que falou isso aqui. Então ele está falando do Pai. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guarda a minha palavra. O meu Pai amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Como fazer morada em Deus? Se Deus é o dono de tudo, né? Deus é o dono da morada. Deus veio com Jesus, falou que ele foi preparar a morada, né, em São João. Aqui mesmo em São João 14, de 1 a 3, fala que Jesus foi preparar lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas, né? E aqui diz para nós fazer morada em Deus. Como que é fazer morada em Deus, né? Para você entender o que é fazer morada em Deus, e Deus em nós, habitar em nós, no nosso coração, fazer morada em Deus e Deus em nós. O que quer dizer isso? É aquela palavra que Jesus disse lá em Apocalipse capítulo 3 e 20, está lembrado? Que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei nela, cearei com ele e ele comigo. Fazer morada é isso aí. Não é só eu achar que Jesus está comigo e eu estou com Jesus, né? Será que eu estou com Jesus? Jesus, ele quer fazer morada no seu coração. Ele quer fazer morada. Deus quer ter repouso. E esse repouso, a morada, é dentro de nós. Aleluia. Jesus quer entrar no coração do ser humano, mas ele precisa de abrir a porta, ele precisa dar lugar. Esse lugar tem que ser santo, tem que estar pronto, preparado. Então aí sim vai ter uma morada santa. Você lembra da Arca da Aliança? Não pode entrar em lugar que não pode receber, dá problema. É a mesma coisa, assim, você tem a sua Bíblia na sua casa, mas você faz tudo errado. A Bíblia aberta lá na estante, né, empoeirando, você acha que ela vai se livrar a pessoa, se a pessoa não fazer por onde, né, obedecer a Deus, tremer da palavra de Deus, ser obediente a Deus? Então tudo vai dar errado na casa dela, porque ela está com a coisa santa no profano. Então não dá certo santo e profano. A Arca da Aliança era santa e os reis que levavam era profano. Por isso que morria. Você está entendendo? Então, a morar é isso aí, fazer morada. Viremos para ele e faremos nele, em Deus, morada. Não é só Jesus. Jesus disse que estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir a minha voz, entrar em sua casa, ele com ele. Ele entra e cear lá. Cear. O que é cear? Né? Nós vamos cear hoje à noite. Jesus quer isso, né? Ele quer cear na casa da gente com ele com a gente, né? Ter essa comunhão, né? Essa ligação, a morada. Então ele não quer visitar ninguém, ele quer morar, fazer morada. Mas se a casa não está preparada, fica difícil ele entrar, né? Ele é educado, ele bate. Se você abrir, ele vai entrar. Se não abrir, então tchau, eu não vou entrar. Jesus é educado, né? Ele bate, ele vai entrar. Ele não já arromba a porta. Tem gente que chega dentro da casa da gente, está lá no quarto. Às vezes, se você não fechar, é perigoso. A pessoa já vem abrindo. Não pode abrir, tem que bater. Você educado. No médico, você vai consulta médica, 4 por isso tem gente. Então, não tem ninguém, ele abre a porta. Não é isso? Então tem que ser educado. Jesus é educado e é exemplo para todo mundo, né? Então veja bem, nós vamos adiantando aqui para poder nós terminar.
Então faremos para ele morada, né? Eu já li aqui, agora eu vou ler Lucas capítulo 11. A morada que tem que estar, tem que ser santa, né? A morada tem que estar preparada para Deus. Para Deus. Agora, se estiver desocupado, não ter nada, é difícil, né? Ter nada dentro dessa morada, tem que ser preenchido com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, né? Morar dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Diz aqui em Lucas, no capítulo 11, diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem e anda por lugares secos, buscando repouso, falando repouso, estou lendo a Bíblia, tem a ver, e não achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida, olha aí, desocupada, varrida e adornada, arrumada para ele, né, para esse espírito aqui. Então, ele olha, dá para ele entrar, então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos, pior do que ele, então forma 8. Ele vai buscar 7, e com ele que buscou se torna 8, né? Então é 8. E entrando, habita ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Aqui está falando do ser humano, do homem que não deu lugar, o Espírito Santo não deu lugar de Deus entrar, né? Teve oportunidade? Teve porque o Espírito saiu. Nesse sair, era a hora dele acordar, da pessoa despertar, mas a pessoa dorme, a pessoa está esperando não sei o que, e a pessoa cochila, e o Espírito fica perambulando para lá, achar lugar. Então é a hora daquela casa estar ocupada com o Espírito Santo, para quando ele vir, o diabo vir, o inimigo vir, não ter lugar para ele entrar. Não dá lugar para ele entrar, não tem lugar para você aqui. O Espírito Santo está lá, ele olha assim: não, aqui não tem lugar para mais, está tudo varrida, está tudo limpinho, está do jeito que eu quero, está tudo varridinho, não tem ninguém aqui, eu vou morar sozinho, vou morar com ele aqui, eu vou chamar mais 7 lá, eu não vou pagar aluguel sozinho não, eu vou chamar mais 7 lá para ajudar a pagar aluguel dessa casa, e vou morar aqui. Dizer, aí é pior, espera acontecer um negócio desse, aí ele vem e fica, né? Então o estado se torna pior. Agora, se reverter isso aí, enquanto ele for aproveitar que ele saiu, está para lá, vamos agora dar lugar a Deus, né? Vamos servir a Deus. E quando ele chega, não tem lugar para ele, porque o Espírito Santo ocupou o lugar, está cheia, a casa está cheia do poder, cheia da graça de Deus, né? E Deus está morando no nosso coração. Isso que faz com que o inimigo não tem poder sobre nossas vidas. É isso que o diabo não tem poder, porque você é morada de Deus, né? Deus mora com você, você mora com Deus. É isso que Jesus disse, né? Cearei com ele, ele comigo. Não é sozinho não. Então não o diabo quis ficar sozinho, rapaz. Não o diabo quis ficar sozinho. Ele falou: vou chamar mais 7 para ajudar a pagar aluguel aqui. Essa casa está boa. Você está entendendo? Então vai aí, fica pior, fica. Você vai ter que expulsar 7 espíritos em vez de um. Apesar que para Deus pode ter 1000, né? Ele expulsa e Deus tem poder para isso. Bom, vamos mais aqui. Eu marquei aqui para não esquecer, mas não ajuda. Por isso que eu estou com a folha ali. Como diz Isaac, você sabe que seu pai não é bobo, né? Isaac fala: seu pai não é bobo, né? Mas eu também não sou bobo, não. Vamos ler então. Nós somos morada de Deus, o templo do Espírito Santo. Em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16, diz assim: porque vós sois o templo de Deus vivente. Vós sois o templo de Deus vivente, do Deus vivo, não é do Deus morto, não. Então nosso coração não tem lugar para Deus morto, para imagem de escultura. Do Deus vivente, Deus vivo, Criador dos céus e da terra, que fez todas essas coisas, né? Então realmente
nós somos templo de Deus. E Paulo também diz mais em primeiro, agora aos Coríntios 6. Falei 2 Coríntios 6, 16, agora 1 aos Coríntios 6, e versos 19 e 20. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Amém. Glória a Deus, né? Por isso. Então assim, Deus, a morada de Deus é o ser humano. Deus quer ter repouso, quer ter sossego, mas o homem não dá sossego para Deus, não dá lugar. Ele não dá lugar, ele tenta Deus o dia todo. Ele diz lá no Salmo não, desculpe. Ele diz lá no profeta Isaías que o povo rebelde arde nas narinas de Deus. O pecado do homem sobe até o céu e arde nas narinas de Deus como fogo, como fumaça. Inquieta Deus. O pecado do homem, né? Assim como a sua justiça, a sua oração sobe ao céu, o pecado também, né? A injustiça também, ela sobe até lá. Você lembra quando Caim, Deus falou para Caim: o sangue, cadê seu irmão? Cadê seu irmão? Ele falou: sou o guardador do seu irmão por acaso? Respondeu para Deus dessa forma, né? Questionou Deus. Então eu sou por acaso guardador do meu irmão? Sei lá. Mas Deus falou: o sangue dele clama até os céus, o sangue do seu irmão clama até os céus. Então, assim como a oração sobe, também as coisas ruins também, ela vai até a presença de Deus e atrapalha. Deus não gosta. As narinas de Deus ardem como uma fumaça. Você já chegou perto de uma pessoa que está fumando? Ou uma pessoa chegou perto de você fumando? Dá até raiva. Eu saio de perto, meu nariz ele coça, ele começa a coçar também a fumaça do cigarro. Porque eu trabalhei com um rapaz na firma e eu era obrigado a ficar respirando aquela fumaça do cara. Por quê? Porque era uma mesa, eu trabalhava sentado aqui e ele do lado de lá. E nós colocando miçangas na resistência industrial, que era feita lá na Eletrotermo, né? Na Eletrotermo eu trabalhei. Então ele sentava lá ali, eu sentava, era amigo meu, mas estava muito bem. Aí eu ficava com cigarrozão fumando. Aquela fumaça ali na dele, sabe o que eu fiz? Aconteceu comigo, peguei alergia de cigarro. Tem alergia, não pode nem ficar perto de quem fuma. Fumaça bateu de longe, já começa a coçar o nariz, espirrar. Entendeu? Agora você imagina Deus vendo todas as coisas erradas que o homem faz, né? A narina de Deus queima, né? Então Deus quer ter também que o homem dê sossego a ele. Ele fez todas as coisas, é dono do prato, dono do ouro, mas o homem não dá descanso. O homem só dá trabalho, o pecador dá trabalho. Então veja bem, mas Deus é amor, né? Deus muitas das vezes tolera todas essas coisas. Tolera, hein? Não estou dizendo que Deus concorda, né? Que Deus aceita isso aí, não. Tolerar é uma coisa, concordar é outra, né? Você tolera, é igual casal. Casal, um tolera o outro, porque todos têm falha. Falar que um não tem falha e o outro não tem, está errado. Então todo casal ele tem os seus defeitos, mas pelos defeitos que tem, se tolerar uns aos outros, vai viver. Ele vive. Agora se não tolerar, ele não vai viver mesmo. Qualquer coisinha está brigando, já está virando a cara, aí não vai viver mesmo, né? É tolerar. Tem que tolerar uns aos outros, mas até a que ponto vai tolerar? Tem que ter demais também, não adianta tolerar, né? Aí sai fora do limite. Pois bem, então aqui é como eu disse, terminando a mensagem, encerrando, Apocalipse 3, verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, vamos preparar uma morada para Deus. O que quer dizer isso? Preparar uma morada para Deus. Agora eu vou falar para o seu negócio. Jesus em São João falou que ele foi preparar a morada, não é isso? Na casa do meu pai há muita morada, mas isso não quer dizer que todo mundo vai entrar lá de qualquer jeito, não. Tem muita morada, mas para aqueles que tremem da palavra de Deus, os pobres de espírito, entendeu? Que obedecem a Deus. Então, essa morada foi preparada sim, mas você também tem que preparar. Ele foi preparar, você está preparado? Você preparou? Está preparando a morada para Deus? O seu coração? Você
é o templo do Espírito Santo, o templo de morada de Deus. Ele foi preparar, e você está preparando? Porque se Jesus foi preparar a morada e eu não preparar a morada para ele, não abrir a porta, como ele diz aqui em Apocalipse, ele estou a porta de baixo sem deixar entrar, então não adianta de nada ele procurar entrar, não é essa morada, não é para mim, porque ele foi preparar, entendeu? Agora, se eu obedeço a Deus, eu aceito Jesus, né, faço com que ele permaneça, não que ele permaneça dentro de nós, né, nas nossas vidas. Então, aí sim, realmente fazer morada em Deus, né? Fazer morada. Então, a única morada que o Deus quer é o ser humano. Deus quer morar com você e você com Ele. E para isso precisamos preparar cada vez mais, santificar a nossa vida diante de Deus. Que Deus abençoe. Essas são as minhas palavras. Para lá eu volto, diretor Luiz.